Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer à Escola de Gestão pelo convite, a Magna, a Ian, que não está aqui, a Natália, para a gente montar esse grupo de diálogo, de conversa. Então, meu nome é Lívia Leme, eu sou mestre e doutora em Educação Especial e diretora de escola do município de Bauru, mas isso não é nada, tá bom? O que importa é que eu estou aqui como mãe atípica, sou mãe de autista, de 2 crianças neurodiversas, uma delas autista, nível 1 a 2 de suporte. Eu falo que os níveis de suporte variam durante o dia e a condição momentânea. Pode ir do 1 ao 3 no mesmo dia, do 3 ao 1, ou ficar só no 1, ou ficar só no 2. Tudo depende dos estímulos, depende da condição ambiental, social, psicológica e até biológica, que a gente fala das bases biopsicossociais. E também sou neurodiversa, sou uma pessoa neurodiversa, com TDAH. Então, vai ser muito difícil para mim ficar na câmera. Então, já aviso de antemão, se eu fugir do foco, você me fala. Então, é o meu suporte. Precisa sempre alguém aí falar, para um pouquinho, porque fugiu do foco, tá? E vou procurar não focar que eu estou sendo filmada também, que é uma dificuldade de TDAH. Então, eu estou aqui dando a palestra, está sendo filmada. É que a gente vai usar só o áudio só. Então tá bom, então tá ótimo. Então, só ficar relaxado. Tá ótimo. E eu queria, então, fazer uma fala mais leve com vocês, porque é um tema muito denso, é um tema muito pesado, principalmente para quem vive a maternidade atípica e vive a neurodiversidade, não é? A gente sabe como o nosso mundo ele passa a ser muito mais capacitista, como a Magna disse. Ela trouxe para a gente muito bem ainda o que significa isso. E a gente vive numa luta anticapacitista, que é uma luta contra esse preconceito, uma luta para a gente romper, não é, com barreiras tanto físicas quanto invisíveis, que eu costumo colocar como visíveis e invisíveis. As visíveis, a gente falou de algumas aqui, tem alguns entraves, a legislação, o estacionamento, a barreira pedagógica, até que, ok, a gente consegue dar conta. Mas a invisível, aquela que a gente não vê, mas que a gente sente, é a mais difícil da gente romper. É a mais difícil da gente quebrar. Por quê? Nós que vivemos a realidade da condição atípica, tem hora que a gente, não sei as mães atípicas, os neurodivergentes ou aqueles que têm uma condição atípica, parece que a gente quer falar para o outro que tá tudo bem aqui também. Mas a gente quer que você esteja com a gente para nos entender, para ficar mais tudo bem. Ficar mais tudo bem. E o mundo, ele cria essas barreiras que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que estigmatiza, mas que rotula, não é? Mas que traz para a gente um desconforto, traz sofrimento. E antes de eu começar a minha fala, eu vou ler para vocês a carta de uma mãe, tá? Eu trabalho na educação já no município há 15 anos, mas eu sou envolvida com a educação especial desde a graduação, então desde 2004, vai fazer 20 anos no ano que vem, envolvida com a educação especial, desde iniciação científica, pesquisa, enfim. Sem querer, eu tropecei e virei mãe atípica, né? E eu vou trazer para vocês uma vivência de uma mãe, só para exemplificar a forma como nós, vou falar como educadora, pedagoga, a forma como tentar entender aquela mãe que chega para a gente com a criança. Eu trabalho em escola de educação infantil. A escola de educação infantil é um ambiente em que a criança está no processo de diagnóstico e de hipótese de diagnóstico. Ela pode ou não ter o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo ou autista. Ela pode ou não, dentro da educação infantil, tá? E aquela mãe que chega pra gente, ela já recebeu muitos nãos.
ela já recebeu aquela barreira invisível para ela. Tanto física quanto invisível, mas a que mais dói é invisível, tá? E essa é a carta de uma mãe. Quando soube da gravidez do meu menino, todo o amor que poderia sentir se voltou para aquele ser que estava dentro de mim. Cada etapa da gestação foi sentida e vivida na proporção desse amor voltado ao meu pequeno. O período de gravidez foi intenso, com muitas idas e vindas do hospital, dores e repouso intenso. Isso foi um pouco do que estava escrito a acontecer na minha vida e do pequeno José, que nasceu com 3,335 kg e 48 centímetros. Logo, nos primeiros meses, já sentia algo diferente em meu pequeno. Ele não se acomodava em meus braços quando eu o amamentava. Não conseguia fixar seu olhar com o meu. Coisas que hoje entendo o porquê, mas naquele momento ainda eram incógnitas. José andou aos 9 meses. E sua primeira palavra foi no Dia das Mães, quando estava com quase 10 meses. Olha só, que presente magnífico! Ele falou e falou uma palavra estrangeira. Nada de mamãe, mamã, papá. Filmamos, gravamos e registramos esse momento formidável que encheu nossa vida de amor. Sim, amor por aquele pequeno que começara a dizer suas primeiras palavras. Depois desse momento, José, ao completar 1 ano, não falou mais. Nenhuma palavra, nem vocalização, nada, só choro. Não se interessava por músicas e seu olhar distante cada vez mais. Começaram as birras intensas, autoagressão, nos agredir. Tudo porque ele não conseguia falar e se expressar. Foi para a escola com pouco mais de 1 ano. Lá, eu sempre questionei seu comportamento, mas para aquela escola estava tudo normal. Nenhuma queixa. Nada, simplesmente nada. Algo me dizia para procurar ajuda. O que eu fiz? Passei por muitos mesmo. Profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, na cidade em que moro e até na capital. Fui atrás, corri, esperei, gastei muito, chorei e chorei. No fundo, sempre queremos que tudo caminhe conforme o curso normal. Entretanto, o que é normal? Até hoje eu não sei. Logo mais responderei essa questão. Um dia, cheguei na escola sem avisar. E meu filho estava sentado, sozinho no canto da sala, comendo pipoca. E toda a turma fazendo atividade do outro lado da sala. Depois daquele dia, nunca mais voltou naquele lugar. Hoje ele está em outra escola. Enfim, depois de muito caminhar, ouvi de todos os profissionais que passei que meu José tinha TEA, transtorno do espectro autista. Sim, o meu menino. Por que comigo? Por que com a minha família? Por que na minha família? Chorei mais ainda, às vezes ainda me pego chorando. Não pela condição do meu filho, mas por aqueles que não o entendem e não fazem o mínimo de esforço para entender. Nossa sociedade é preconceituosa. Vivo e sinto isso quando vem um surto do meu pequeno em lugar público. Sim, eu saio com meu filho. Não o escondo. Não o tranquei nas paredes físicas. Tampouco nas invisíveis. Eu enfrento. Se não está bom, eu mudo, eu transformo, reinvento, não paro. Vou para a batalha nessa guerra para garantir os seus direitos. Vivi o luto, mas agora vou à luta. Lutar por ele e por todos aqueles que virão depois dele. Sobre o que é ser normal, para mim, normal é como minha família se constitui. Normal é passar 4 dias na semana por terapias com o André. Normal é sorrir, é viver cada progresso. Cada instante
e cada conquista. Normal, ser normal é subjetivo a cada um. Mas respeito é além do normal. É dever e construído com a aceitação do normal de todo mundo. O que eu quero? Que se olhe além das diferenças, com paciência e conhecimento. Que vejam que por detrás de toda dificuldade tem uma criança que pode se desenvolver, mas precisa ser somente entendida, ensinada e amada. Assinado, mamãe. Eu sempre me emociono lendo essa carta. A gente vai passando um filme na nossa cabeça, não é? Tudo para dizer para vocês no slide seguinte. Olha, eu falei que eu já perdi. Vamos lá. Aqui, para falar de educação, e falar do que é normal, falar do que é visível, falar do que é invisível, eu vou ficar só até aqui, tá bom? Não vou ficar aqui para baixo, não vou falar de educação infantil, mas eu vou falar dessa reflexão Lívia, tá? Essa é uma citação minha de 2017. Por momentos, com base na carta da mãe, penso que os processos educacionais que vêm desde a integração escolar, inclusão escolar, educação inclusiva e tantos outros termos, por vezes, criam novamente uma escola especial no ambiente democrático. Vou explicar para vocês isso, tá? A Magna passou para a gente a história. Um pouco, assim, ela deu uma fatia do bolo da história da educação especial. Né? Pincelou para a gente com a narração do Leonardo. Nós passamos da segregação total, da exclusão total, para um processo de normalização, que, assim, vamos reabilitar para que ele seja o mais normal possível. Lembra do que a mãe falou que ia ser normal para ela? Lá, década de 50, 60, até 70, tá? Isso falando mundial. Passamos para a integração escolar. E quando a gente pega no nosso dicionário, integração e inclusão, se você der um Google It, do que é integração, vai colocar que integração é um sinônimo de inclusão. No sentido denotativo da palavra. Mas a palavra carrega significados e significados históricos. Se a gente for ver o que é integração, a integração é como se o autista tivesse que se adaptar com esse barulho aqui intenso, aqui perto de mim. Até o vento que sai do ar-condicionado pode ser que dê uma sobrecarga sensorial no autista e a gente que se acha normal não percebe isso nele. E ele chora e é ele que é julgado, não a gente. Tá? A mãe, né? A mãe, ou a mãe, né? Sobrecarga. Então, é como se ele tivesse que se adaptar. E a gente passa hoje por um processo de inclusão em que o ambiente, as formas, os métodos, a legislação, a técnica, a acessibilidade, precisa se organizar para que ele conviva com seus pares, com aqueles que estão próximos dele. O que significa isso aqui agora? Se entra um autista, alguém aqui é autista, eu esqueci de perguntar, eu sempre pergunto. Né? Eu sempre pergunto, você tem alguma sobrecarga sensorial em que o barulho vai te incomodar? Se tivesse, eu teria que desligar aqui agora. Por quê? A gente vê uma outra forma da gente ventilar, ou abrir janela, um ventilador, enfim. Alguma forma. Isso é processo inclusivo. Isso é ser inclusivo. É isso que o cordão de girassol vem trazer pra gente. Olha, tem uma condição oculta, porque o autismo não tem carinha. Tem gostinho de autista. Quando a Magna trouxe uma fala capacitista aqui pra gente, falando assim, nossa, tão lindo, não tem cara de autista. O que mais a gente escuta? Autista não tem cara. Não existe carinha de autista. Tá? É diferente de algumas condições sindrômicas, por exemplo, a síndrome de Down, que tem características físicas. É diferente, não é oculto, você olha. Apesar de que alguns acidentes no cromossomo pode ser que nem apareça tanto também. Tem algumas condições da síndrome de Down. Você vê como que é relativo? Tudo é relativo à condição de cada um. E quando eu coloco aqui,
que por vezes parece essa escola especial, eu estou vendo lá atrás, na segregação, no processo de educação em que se escondia, mas também não se escondia tanto assim, levava para a escola especial, lá na PAI. Tanto que, olha o que a carga histórica negativa da pessoa com deficiência traz hoje. Lá na escola, quando a gente vai fazer o encaminhamento de uma criança, a gente fala, eu tenho a Sorri e a PAI. A PAI não. Para rede ser, né? Para rede ser. Mas a PAI não. Por que não? A PAI tem todo um trabalho rico de qualidade, de excelência, que atende, não, mas a carga histórica lá de trás é ainda do senso comum, tá bom? Do senso comum, que é a parte. É fora, segrega, exclui. Não é essa visão que a gente tem hoje da instituição, pelo trabalho que se oferece. E aí, aqui vão, mas tem cidades que não acontecem isso ainda lá. Ainda é escola especial, tá? Brasil, estou falando de Bauru. Brasil, gente, já andei muito esse Brasil dando palestra na área da educação inclusiva. Você escuta cada coisa, vocês nem imaginam. Que ainda acontece. Aqui, a gente ainda está, não vou falar zona de conforto, porque parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Mas a gente ainda está um passo à frente do que muitas coisas que acontecem aí no nosso Brasilzão afora, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Que a escola especial era específica para pessoas com deficiência, principalmente deficiências graves, deficiência intelectual, autismo, que lá atrás, na década de 90, a gente tinha 1 para 10 mil, autismo clássico, vou falar entre aspas, porque a gente não usa mais esse termo, que é um termo histórico. Era 1 para 10 mil, hoje a gente está saindo de 2013, 1 para 125, no começo dos anos 2010, hoje é 1 para 30, existe uma estimativa de 1 para 23 nascimentos, e daqui para frente 1 para 2. Gente, pensa no que está acontecendo, vamos pensar. E nesse sentido, o espaço inclusivo, que é para atender essa criança, que deveria atender essa criança numa escola regular, acaba criando, muitas vezes, alguns espaços que segregam ainda essa criança. Ela não está no grupo, é tirada da sala, ela não está em contato com os pares. O autista, alguns deles, não todos, tá? Por isso que eu falo, o espectro autista, ele vem com essa visão na década de 1980 com a Lorna Wing, que é uma pesquisadora norte-americana. Ela vem com o termo espectro pela primeira vez. A gente incorpora o termo espectro a partir dos anos de 2010 aqui no Brasil, tá? A partir de 2003. O autista, né, o clássico, eu só perdi um pouquinho, falei do TDAH, perdi o que eu estava falando. Você perdeu? Então, tudo bem. Você. Tudo bem. A gente vê nesse processo, a Lorna Wing falando desse espectro, algumas crianças têm uma dificuldade de verbalizar, de falar. A gente tem casos de autista que foi falar com 13, 14 anos e falou assim, eu nunca vi necessidade de falar. E eles são muito sinceros com a gente. Nunca vi necessidade de falar. Com 13, 14. E não fala. E precisa de algo que é a comunicação alternativa, ou aumentativa ou suplementar. E no caso do cordão do girassol, ajuda com um espaço, por exemplo, em que ele não verbaliza. Igual a Samanta falou do zoológico, a gente pode fazer. A gente pode ter uma prancha de comunicação para ele ali na entrada. Então, se ele não se comunica, eu tenho imagens pictóricas que já são convencionais, que ele pode indicar o que ele quer. Eu quero ingresso. Que já é convencionado isso. É uma forma de acesso. E se a pessoa, o atendente, perceber que ele não consegue se comunicar, até o atendente mostrar para ele o que você quer. É uma forma. Mas isso, identificado. Aí na escola, a criança que está passando pelo processo de desenvolvimento da linguagem da comunicação, e ela está pela comunicação alternativa ou aumentativa, ela só se comunica com o seu cuidador, com o seu professor, e hora o outro é com o professor regular. O professor de educação especial, hora o outro com o professor regular. E não se ensina a seus pares.
a se comunicar com ele. Porque não é para ele se comunicar só ali. Por que eu falo que a gente está criando um ambiente, uma escola especial, um ambiente democrático? Porque eu não estou compartilhando a informação com seus pais. Não estou saindo da escola, não estou indo para o cinema e tendo uma prancha dessa de comunicação, ou um diário de comunicação, ou como chama, fichário de comunicação. Não tenho. Parece que é só ali. Aí a hora que sai dali para fora, só se comunica com a terapeuta, só se comunica com a mãe. Autista pode ter amigo? Lógico. Precisa. Alcione está aqui. O Murilo tem quantos anos, Murilo? 13 anos. Posso falar? Pode. Murilo tem 13 anos. O Murilo é amigo do meu filho de 8. E um dia a gente vai filmar. Porque na hora que os dois se encontram, é uma festa. É lindo de ver. É lindo. Porque um abraça o outro, o Murilo é grande, e ele pega o André, ele põe o André pra cima e joga o André, e o André adora. E é bonito de ver. Pode ter amigo? Deve ter amigo. Se eu pego o autista dentro da sala e coloco ele no cantinho, eu só faço o trabalho com ele ali para cumprir o currículo, cumprir o programa, cumprir toda a documentação que eu tenho que fazer, porque eu tenho que registrar, e eu não incluo. Eu não gosto nem da palavra incluir, para falar a verdade para vocês. Se eu falo que eu estou incluindo, é sinal que eu estou falando que ele está fora. Nesse caso, eu sou bem eu devo falar bipolar, mas não é. Como que é? Esqueci a palavra. Eu estou de um lado e estou do outro. Polarizada. Estou polarizada. Ou isso ou aquilo. Não. Não é? Ele está ali. Não é incluir, é estar junto. Socializar. É socializar, é estar junto, é compartilhar, é entender. Por que muitas vezes a criança fica num estado de uma sobrecarga? Ela não consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela quer. Ou conversar com um coleguinha. Ensina o coleguinha a conversar com ele. As crianças são ensinadas. A gente espera que a criança se adapte à minha forma. Só que existe só uma forma. Eu adoro aquela música do Paralamas, de sucesso, a música do Herbert Viana. Ele fala assim, que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Vocês já ouviram essa música? É Caleidoscópio o nome da música. E é isso, o céu para o Galileu é um e para o Ícaro é outro. Sabe o mito do Ícaro? Ele queria chegar ao céu com as asas, ele fez as asas de cera. A hora que ele vai chegando mais próximo do céu, derrete e cai. Então, é o poético isso. E o céu do Galileu é aquele que ele vai olhar as estrelas, a física, a matemática, não é? Então, é essa dinâmica de escola inclusiva que a gente espera. O céu do Ícaro e o céu do Galileu junto. Só que a gente ainda está vendo o céu do livro de Dante. Só ele. É só ele que importa. Então, a criança tem que aprender a ler e escrever. Tem que aprender dessa forma. É assim que tem que ser. Ele não atingiu a meta. Ele não atingiu a média. Opa, ele tem direito a ajuste curricular. Ele tem direito à avaliação adaptada. Enfim, o que nós estamos ensinando para essa geração é com eles. É o que a gente sempre fala no nosso grupo, né, Natália? O que nós queremos é que um dia eles estejam aqui no nosso lugar falando por eles, sobre eles. Eu quero chegar um dia que eu falo assim, André, vai você. E ele já está quase indo já. Ele fala lá, eu sou autista. Sou autista. Dele se colocar como, já é um passo muito grande. Dele se conhecer, dele entender, dele se colocar, enfim. Só apenas 8 anos. Mas é isso que a gente precisa, nós adultos. E qual é o comportamento nosso? Agora eu vou falar de valor humano em relação à diferença, ao diferente. Porque para mim, a diferença, até falar sobre diferença é relativo. Por quê? O que é diferente para mim é porque não é igual a mim. Então o diferente está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está ali. É o que foge de mim. O que é diferente. É o que eu não sou, é o diferente de mim. Mas tem algo que nos une, que é a humanidade, iguais.
em cultura, alguns brasileiros, alguns uma mesma legislação, mas a gente precisa tratar com desigualdade os desiguais, não é? Não é isso que é dito? Que é um princípio constitucional para que se tenha garantido a ele os seus direitos. Não é direito nem de igualdade, nada, não. Equidade. Equidade, mas a gente ensina a criança. Eu não sei que momento que se corrompe isso num processo. Eu acho que eu precisaria fazer um estudo de historicidade para entender, né, onde acontece isso. Só que assim, eu vou contar uma coisa para vocês. E assim, pasmem. Tem adolescente que é autista, tá? Adulto também. Viu? Não existe só criança autista. Não é? Parece que a gente só vê a criança. Criança. Gente, que política pública a gente está fazendo para o adolescente? Para o adulto autista, muitos estão sendo diagnosticados na fase adulta, porque a gente tem avanço da ciência, tem avanço de protocolo de diagnóstico e identificação. Gente, isso é ótimo. Década de 80 a gente não tinha nada, 70 a gente não tinha nada. Agora eu volto na história. Adoro fazer para entender a história, para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. Somos seres históricos e sociais, tá? O autismo, ele surge, o termo autismo, autos por si só, vem do grego. O autismo surge como uma característica de um transtorno mental que é a esquizofrenia. A primeira vez que o autismo ele é mencionado, falado, foi nos anos de 1900, entre 1905 e 1910, por um psiquiatra, área médica, chamado Euler Bloiler. Lá. 40 anos depois, Leo Kanner, ele vem com um estudo com 11 garotos, dizendo que essas crianças, elas têm comprometimentos, esses meninos têm comprometimentos no comportamento, na linguagem e na interação, e a culpa é da mãe. Tá, eu resumi o estudo dele. Eu sou diretora da EMEI Rosângela, lá na EMEI do Camélias. A gente está fazendo no mês de abril agora palestras para as famílias de autistas. Autistas vão dar palestras. Então a gente vai estudar um ilustrador autista, vai um confeiteiro autista, pessoas que na fase da adolescência e fase adulta para conversar com as famílias, porque a angústia das mães é muito intensa. Muito intensa. Só voltando um pouquinho na história, não é? Quando o Leo Kanner fala a culpa é da mãe, aí vem o termo mães de geladeira. Já ouviram esse termo? A Temple Grandin, que é uma autista, zootecnista, psicóloga norte-americana, e ela tem um livro que chama O Cérebro Autista. Ela menciona isso no capítulo 1 do livro dela. A culpa é da mãe, viu? A culpa é sua, você que não deu atenção ao seu filho. Tá? E essa carga de 1940 a 1960 rodou o mundo para essas mães. Rodou o mundo, porque Leo Kanner só se retrata na década de 1960 e fala, não, eu me equivoquei, está errado isso, só que caiu no senso comum. Ainda escuto hoje mães chegando, acho que a culpa é minha. Aí pode ser se for genético, mas não é pela falta de interação, pela falta de... Não é isso. Então a gente, olha aqui quantas informações equivocadas que ao longo da história foram sendo refutadas pela ciência, só que perduram no senso comum. E isso traz uma carga muito grande, invisível, que monta a barreira visível dentro das escolas. Aí ele precisa de... Não, tem que tirar mesmo. Não, é assim mesmo. Não, ele tem que sair eternamente 1 hora antes de todo mundo. Isso é uma classe especial. Vamos superar, não é? Vamos pensar de uma forma diferente, com mais humanidade. Eu só vou para o final, senão me estendo muito, deixa a Natália falar. Tá? Eu adoro falar. Eu falei das barreiras. Você viu quanta coisa eu tinha falado para vocês? Mas eu falei tudo sem olhar aqui. O que dizem as crianças? Aqui, ó. Para a gente superar, a gente está falando do cordão de girassol, está falando desse movimento, e até do cordão de girassol, eu não sei o porquê do girassol, mas eu sei que ele surgiu em 2016 no aeroporto da Inglaterra,
para ajudar a identificar as deficiências ocultas, tá? Mas eu vou pesquisar o porquê do girassol, tá? Eu peço desculpas para vocês. O que eu peço nesse momento? O que eu vejo nas escolas? Primeiro chega o deficiente, ninguém fala pessoa com deficiência, tá? Primeiro chega o surdo, chega o cego ou deficiente visual, chega o autista, para depois chegar a pessoa. Não é autista pessoa, pessoa com autismo, né? Deficiente pessoa, é pessoa com deficiência. Então, eu venho com essa reflexão para deixar para vocês. A hora que vê lá a pessoa com a necessidade, com a deficiência oculta. Qual o trabalho que a gente está fazendo com a nossa geração? Isso porque a gente fala de Bauru. Tá? Então, um pouquinho. Eu tenho casos, a carga genética para o autismo ela é muito grande. Tá? Praticamente mais, quase 90% dos casos da genética. Posso até errar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu tenho uma prima autista, ela tem 4 aninhos, minha priminha de primeiro grau. Ela mora numa cidade de 30 mil habitantes, não tem um terapeuta. Ela tem que viajar uma vez por semana, 90 quilômetros num carro com um motorista que ela não conhece, pegar uma estrada, ficar praticamente 1 hora dentro do carro, para chegar lá ter uma terapia de meia hora em grupo. Tá? Isso não. E aqui? Aqui a gente, né? E é isso que eu não gosto de falar que a educação prepara, a educação forma. Formar, sim, lá para frente. Um dia desses eu participei de uma live, foi ano passado, com autistas, e uma terapeuta perguntou para eles: o que se vai ser do mundo quando tiver mais autistas do que típico? Mais autistas do que típico? Pessoas típicas. Eu não sei. Eu não vi esse cenário ainda, mas fica a dúvida. Como que vai ser? Vou falar para vocês como professora pedagoga. Não é como mãe de autista agora, porque daí eu tenho uma outra vivência. Não é como mãe. Mas eu aprendi muito ser pedagoga com os autistas. De perceber coisas que eu não percebia na natureza, no ambiente. De que um barulho de moto incomoda. Eu dei aula no Peixinho, né? Aquela sala perto da Cruzeiro, você não consegue dar aula. Caminhão, carro, moto, com o autista, ele não ficava quieto um minuto. Eu falei, gente, é o barulho. Não sei. Barulho. O voo da borboleta, esse barulho, eu também não ouvi o barulho, tá? Mas ele não ouviu. Né? A educação especial, como serviço, como modalidade de ensino previsto na legislação, ela perpassa por todas as etapas de ensino. Ela vai desde a educação infantil até o ensino superior, pode ter também o apoio educacional, ou atendimento educacional especializado, como modalidade de ensino de educação especial. A escola especial é também considerada hoje como um espaço nos processos de escolarização em que a família indica esse atendimento, que ela não consegue ver o resultado da criança ali. Lívia, agora, não é mãe, não é pedagoga, pesquisadora da área de educação especial. Isso é para dizer que a gente está fracassando no processo de educação inclusiva das escolas. Então, se eu estou colocando na escola especial, eu estou dizendo que o processo de educação inclusiva não está dando certo. Hoje, o que a gente vê muito, pesquisas nos mostram isso. Eles começam o processo, principalmente os autistas de nível 2 a 3 de suporte, que não tem um atendimento que atenda, né, profissional multidisciplinar. Eles ou fracassam, saem da escola, vão para uma escola especial, ou vão para a educação de jovens adultos, hoje, que é uma outra modalidade de ensino também. A escola ela pode ajudar a fazer o processo de ida, mas ela não chancela ainda. Não deveria chancelar, não deveria. Porque ela ainda tem que partir do ponto de vista da inclusão. Um outro ponto em que Lívia, pesquisadora da área da educação inclusiva, a retenção da criança. Aquele ano não deu conta. Aquele ano não deu conta porque não foi feito o ajuste necessário para ele.
não foi feito a flexibilização do currículo, um plano de ensino educacional individualizado que atenda às necessidades dele. Que a gente vê uma grande... Eu não julgo os pais por isso. Eu não julgo, agora eu falo como mãe, não julgo. De querer que a criança fique na educação infantil. A gente que é da educação infantil escuta muito isso. Os pais, eu quero que ele fique mais um ano na educação infantil, eu não quero que ele vá para o ensino fundamental. Mas, no ensino fundamental, ele vai acompanhar a turma dele. Tem que ser garantido para ele essa flexibilização, esse ajuste, esse professor, esse atendimento educacional especializado. Por que eu vou reter ele aqui? Como que ele vai entender? Os amigos foram, eu fiquei. Não é? Eu sou, Lívia, pedagoga, a favor do processo. Tá? Mas, como mãe, de ver meu filho sofrer muitas vezes, do sofrimento, eu tenho que olhar bem. O bullying é o pior. Essa semana o André chegou para mim e falou assim, eu não quero mais para a escola. O que aconteceu? Me chamaram de lerdo. Meu Deus. São crianças. Daí eu fui entender o porquê, mas para ele doeu. Ele não entendeu o porquê. Mas para ele doeu. Aquilo ficou, para o autista, aquilo fica na cabeça, gente. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Pode ficar meses na cabeça dele. Aquilo lá. Aí eu entendi, não, eles estavam correndo e ele estava na frente da menina. Ele falou, deixa eu passar, você tá lerdo. Foi isso que aconteceu, mas para ele, o entendimento dele foi que chamou ele de lerdo. Ficou, e tá indo. Então, vai ser o processo para tirar o negócio da cabeça dele. Mas é de ensinar essas crianças. Olha, aí que eu falo, olha, a gente tem um autista na sala. O que é o autismo? Vamos trazer histórias, acho que a Natália vai falar daqui a pouco. Vamos conversar, vamos falar. Vamos expor. E não só do autismo, vamos falar das deficiências. Eu gosto sempre de trazer, Magna, falar de deficiência. Eu sempre trago o D, que não está aqui. O D entre parênteses. Porque eu vou falar de eficiência. Eu tiro o D. O D está ali. Tem algo que falta. Mas eu completo com acessibilidade. Eu completo com a vontade de completar. A vontade está antes de tudo. Não adianta eu ter o método, a técnica, a rampa, o elevador, a flexibilização, se eu não tenho as pessoas. A barreira mais difícil é a atitudinal. Atitudinal. Se eu não tenho as pessoas para esquentar. É o que eu falo de esquentar mesmo. A gente não é calor? O método e a técnica, a lei é fria. A gente precisa esquentar o método, a técnica e a lei. São as pessoas que se movimentam e se borbulham. Só para finalizar o que eu falei, que eu fico horas falando. Deixar de falar sobre o meu autismo e falar do meu interesse, do universo, dos dinossauros, da vida, dos mares, dos oceanos, dos países, da matemática. É um processo. A voz vai ecoando, mas precisamos entender e dar oportunidades para essa voz ecoar. Oportunidades. E eu tenho um trabalho, depois se vocês quiserem seguir, é o Casa Lila 1 no Instagram, que é a minha vivência com as altas habilidades, superdotação e o autismo, num ambiente mais natural, né, com a natureza. Então, eu tenho estudado bastante antroposofia e a relação do autismo com a antroposofia também. Então, eu coloco, às vezes, algumas fotos, algumas reflexões no Casa da Lila 1, que surgiu durante a pandemia, quando eu tive que dar aula para o meu filho. Coitada dos professores. Um beijo.